Bom, dentro da discussão sobre convergência pontual e convergência na média que foi feita nas aulas anteriores, eu queria destacar um ponto aqui de comparação entre as duas. Eu coloquei aqui no primeiro slide aqui, a definição de convergência pontual e definição de convergência na média, considerando convergência de sequências de funções. A gente está mais interessado em séries de funções do que em sequências de funções, mas se vocês lembrarem aí que uma série de funções nada mais é do que uma sequência de somas parciais de funções, então os conceitos aí eles ficam muito próximos um do outro, né? Então, eu vou ilustrar a comparação entre as duas convergências para sequências, mas as conclusões são aplicáveis aí também para séries de funções, tá? Então, imagine uma sequência de funções Sn de x, onde vem o número natural. Essa sequência converge pontualmente para uma função f de x em um intervalo menos L a L de x, C e somente C para qualquer x pertencente a esse intervalo, e para qualquer epsilon maior do que zero, existe um n de x, epsilon maior do que zero, tal que o módulo da diferença entre o Sn de x e o f de x vai ser menor do que o epsilon para qualquer n maior do que esse n. Então, o x da questão aqui, da definição, é que o n ele é uma função de x, eu tenho para cada valor de x aí no intervalo, eu vou conseguir encontrar um n. Né? Para cada valor de x e para cada valor de epsilon, eu consigo encontrar algum n tal que o enésimo elemento aí da sequência vai estar bem próximo do f de x em módulo, aí, nessa diferença aí do módulo da diferença. Né? Tá? Então, nesse caso, você teria, é claro, a gente já viu que o limite do n tendendo a infinito do Sn de x, eu posso dizer que ele é igual ao f de x, né, para qualquer x pertencente ao intervalo. Então a gente está supondo que se houver convergência pontual, a gente tem que essa igualdade aqui ela se verifica. Tá, tudo bem. Agora, na convergência na média, eu não tenho esta verificação do limite tendendo ao valor da função. O que eu vou considerar é o limite dessa diferença da integral aqui, né? A integral da diferença, na verdade. Né? Então, a sequência Sn de x converge na média para f de x no intervalo, se somente se o limite do n tendendo a infinito do menos LL do f de x menos s de x ao quadrado dx igual a zero. Eu tinha apresentado isso aqui inicialmente para o s de x sendo uma soma com n termos, né? Também funciona do mesmo jeito, tá? Você pode aplicar a definição para série ou para sequência. Vai ser indicado do mesmo jeito. Não é tão difícil você perceber que a convergência na média não implica em convergência pontual. Convergência na média não implica em convergência pontual. Por quê? Bom, primeiro trata de uma integral, né? Se você tiver algum ponto aí no intervalo entre menos L e L, onde essa igualdade aí entre Sn de x e f de x não se verifique, no limite, né? Isso não vai atrapalhar o valor da sua integral, se ela divergir um número finito de pontos aí, né? Mas eu coloquei aqui um exemplozinho para ilustrar isso passo a passo, um contra-exemplo, né? Se você fosse supor que a convergência na média implicaria em convergência pontual, está aqui um contra-exemplo. Imagina essa sequência de funções aqui, x elevado a n, onde n é um natural. Essa sequência Sn de x converge na média para uma função. Que função é essa? Converge na média para f de x igual a zero. E vamos colocar o intervalo aqui, menos 1 a 1. Tá? Eu estou afirmando aqui que ela converge na média. Então, vou pôr uma vírgula aqui. Como que eu posso afirmar isso? Pois, se você aplicar aí
a medida do erro que a gente está colocando. E o erro é a integral dentro do intervalo, né, de menos 1 a 1, da diferença do f de x menos o Sn de x ao quadrado dx. Tá. Quem que é o f de x? F de x eu disse que é zero. Quem que é o Sn de x? É x elevado a n. X elevado a n, vou colocar isso aqui ao quadrado dx. Então, vai dar integral de menos 1 a 1 de x elevado a 2n dx. Tá, essa integral é igual a x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Colocando aí do menos 1 a 1, né? Vai dar 2 sobre 2n mais 1. E você sabe, então, vamos colocar um nzinho aqui, né? Então, o limite do n tendendo a infinito do n, a gente percebe que é zero, né? Porque isso aqui vai ficar 2 sobre infinito, isso aqui vai para zero. Então, esta sequência, né, converge na média, porque o erro tende a zero quando o n tende a infinito. Ok, converge na média. Porém, Sn de 1 não converge para zero. No ponto x igual a 1, ou no ponto x igual a menos 1 também, né? Não converge para zero. Se você pega aí a sequência, joga 1 aqui, ele vai dar 1. Né? 1 elevado a n vai dar 1, menos 1 elevado a n não vai para o zero. Então, você tem aí que, portanto, Sn de x não converge pontualmente. Em menos 1, se você fizer um intervalo fechado, né? Ele converge na média, mas não converge pontualmente. Tá, isso aqui é fácil de ver, até intuitivamente você poderia sacar isso daí, né? O que não é tão intuitivo assim de sacar é que a convergência pontual também não implica em convergência na média. Convergência pontual também não implica convergência na média. Vamos ilustrar isso aí com um exemplo também. Então, temos aqui, vamos colocar a sequência Sn de x igual a n raiz de x vezes exponencial de menos nx ao quadrado sobre 2 no intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1. O que acontece? Essa sequência aqui converge, vamos começar mostrando que ela converge pontualmente no intervalo e depois provar que ela não converge na média. Ela converge pontualmente, pois, nesse intervalo, né, 0 a 1, pois, vamos ver, eu tenho que verificar se o limite do n tendendo ao infinito do Sn de x vai dar igual ao f de x, né? Então ela vai convergir para onde? Vamos colocar já de uma vez, converge pontualmente para f de x igual a zero. Pois, esse é um limite que você pode verificar aí. N tendendo a infinito do Sn de x vai ser limite do n tendendo a infinito de quem? De n raiz de x. Esse cara aqui que está com expoente negativo, eu vou jogar para o denominador com um expoente positivo. Nx ao quadrado sobre 2, que é igual a o limite do n tendendo a infinito de... Bom, eu vou fazer aqui um L'Hopital. Eu vou derivar
em cima e embaixo com relação a n. Então, nx elevado a meio, derivada, né? Sobre exponencial do nx ao quadrado sobre 2, derivada também. Isso aqui vai dar o limite do n tendendo a infinito. Derivada disso com relação a n vai dar x elevado a meio. E derivada do denominador com relação a n, o derivado do exponencial é o exponencial, vezes a derivada do expoente com relação a n, vai dar x ao quadrado sobre 2. Isso daqui para... Então, considerando que o x não é zero, né? Então, vamos colocar aqui, né? Para x diferente de zero. Zero faz parte do intervalo aqui, mas no zero é fácil, né? Que o Sn do zero, a gente já vê que de cara vai dar igual a zero, né? Mas para x diferente de zero, você aplica o limite aí, você chega nessa expressão aqui, e isso daqui vai ser igual a zero. Tá? Limite para x diferente de zero, você põe aí, o n está só aqui no denominador, então isso aqui vai dar zero quando ele tende a infinito. Tá, em x igual a zero, Sn de zero é igual a zero. Só substituir direto ali, você tem, portanto, Sn de x converge pontualmente para zero, certo? Em 0, 1, fechado. Agora, ele converge na média, mas não converge na média. Não converge na média. Pois, o que acontece na média? Vamos colocar o erro lá de novo. Vamos ver se o erro vai para zero. De 0 até 1, eu vou colocar o f de x, que é zero, né? Menos o Sn de x. O Sn de x vai ser n... desculpa, ao quadrado, né? É n raiz de x vezes e menos nx ao quadrado sobre 2 ao quadrado dx. Isso daqui, de 0 a 1, que é o intervalo que eu estou trabalhando, né? Aqui vai ficar n ao quadrado, x, aqui, esse é o quadrado só, vou cortar com aquele denominador ali, vai ficar n menos nx ao quadrado dx, né? Tá. Isso daqui, para integrar, vamos fazer uma substituição, eu vou escrever ela assim, vai ser n de 0 a 1, nx e na menos nx ao quadrado dx, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui isso aqui vai ficar chato no slide depois, vamos pegar por aqui. Vamos dizer assim. Vamos dizer que u seja u igual a menos nx ao quadrado, né? Então, o du vai ser menos 2nx dx. Legal. É um x. Vamos voltar para o branco. Então, estamos com essa aqui que vai ficar igual a menos n sobre 2. Eu posso reescrever aquilo assim, né? Eu estou mantendo aqui o x de 0 a 1. Agora eu reescrevi na variável u, que aí fica fácil de integrar, né? Menos n sobre 2 e elevado a u de x igual a 0 até 1. Só que u é igual a quem? U é menos nx ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, vai dar menos n sobre 2 e menos n mais n sobre 2 elevado a 0.
Né? Tá, e com isso eu fico assim. N sobre 2, 1 menos E elevado a menos N. Então, você veja que o limite aqui, ele diverge, né? Limite do N tendendo a infinito do EN é igual ao limite do N tendendo a infinito disso daí. 1 menos E na menos N. Tudo bem, esse aqui até vai para zero, né? Mas esse aqui não, né? Então, portanto, não converge na média. Um resultado um tanto contraintuitivo, à primeira vista, pelo menos, né? Mas é a realidade, né? Mostramos aí que não basta ter convergência pontual para garantir a convergência na média. As duas coisas são separadas, tá? A seguir, vamos só enunciar aqui qual seria o critério para convergência uniforme, um outro tipo de convergência que nós temos em séries e sequências de funções. Existe um outro tipo de convergência, que eu não sei se vocês estudaram em Mate 32 ou em alguma outra matéria, talvez já tenham ouvido falar. Vocês já viram, eu vou só dar uma pincelada aqui, não é o assunto, não é o objetivo da matéria a gente se aprofundar nesse tipo de convergência, está fora do escopo, é um assunto razoavelmente complicado, na verdade, mas vamos só dar um exemplo assim para vocês terem uma noção dessa convergência uniforme. Convergência uniforme, ela é definida assim, pode ser definida dessa maneira. Eu vou definir aqui por uma sequência de funções, pode aplicar também, mais uma vez, por uma série de funções. A sequência de funções Sn de x converge uniformemente para uma função f de x no intervalo AB, se e somente se, para qualquer epsilon maior do que zero, existe um n de epsilon tal que a diferença, o módulo da diferença entre Sn de x e o f de x é menor do que epsilon para qualquer x no intervalo e para qualquer nzinho maior que o nzão. Então, olhando para essa definição do jeito que está, ela parece a definição de convergência pontual. Eu estou vendo aqui que a sequência Sn de x está convergindo para a função f de x para qualquer ponto no intervalo. Então, existe uma convergência pontual aqui embutida nessa definição. Quer dizer, a convergência uniforme implica em convergência pontual. Só que ela não é a convergência pontual por causa de um detalhe, ela tem algo a mais. Esse n aqui, ele não é função de x. Lembra que a gente está trabalhando com uma função, sequência de funções, né? Então, existe um intervalo em x onde está valendo a convergência. O n é independente do valor de x. Se isso aqui fosse uma definição de convergência pontual de sequência de funções, esse n seria uma função não só do epsilon, como também do x. Para cada valor do x, eu teria que definir um n onde isso aqui está valendo. Na convergência uniforme, eu consigo definir um n só que vale para todo o intervalo. Tá? Então, ela é um critério de convergência mais forte, mais robusto do que a convergência pontual, no sentido de que a convergência uniforme implica em convergência pontual, mas a convergência pontual não implica em convergência uniforme. Tá? Para ilustrar o peso dessa diferença na definição, eu separei um exemplozinho aqui. Exemplo dessa sequência de funções aqui. Ó. Considere uma sequência de funções Sn de x em 0 e 2, com gráficos com 3 segmentos de reta unindo esses pontos. Então, cada função da sequência vai ser definida por 3 segmentos de reta, que começa em 0, 0, quer dizer, x igual a 0, o f de x igual a 0, ou no caso o Sn de x igual a 0. O segundo ponto vai estar em x igual a 1 sobre 2n, e aqui está errado, isso aqui não é 0, aqui é 1. Terceiro ponto, 1,n. Então está aqui a representação dessa função, né? Ela começa no 0, 0, depois ela vai para 1 sobre 2n
e 1, e o terceiro ponto é 1 sobre n e 0, depois ela fica no 0 até o x igual a 2. Tem alguns exemplos aqui do S1, do S2 e do S3, e a gente percebe o que está acontecendo com a sequência, né? Esse triângulo, inicialmente aqui do S1, ele vai se espremendo a cada nova iteração da função, ou desculpa, da sequência, né, cada novo elemento da sequência de funções. Você tem então ele mais gordinho, depois ele vai ficando mais fino, mas sempre mantém a altura 1, né? A altura 1 está fixada aqui. E S3 então vai ficando mais magro. Sempre o triângulo está se espremendo aqui em direção ao x igual a 0, e sempre tem um pico no 1, no S igual a 1. Tá? Então, x igual a 0 sempre é igual a 0, tem algum pico que é sempre igual a 1, e a largura do triângulo está sempre diminuindo. A pergunta é, essa sequência converge pontualmente? Vamos trabalhar com a convergência pontual primeiramente, que é uma convergência que vocês têm mais familiaridade. Essa sequência converge pontualmente para alguma função? Bom, isso aí não é difícil de mostrar que a sequência de fato converge para a função f de x igual a 0. Né? Então, como é que a gente mostra isso? Veja só, nós temos que o limite do n tendendo a infinito, do fn de x é igual a 0 se eu pegar o intervalo aberto aqui, ó, 0 a 2. O 2 eu posso fechar. Mas se eu pegar ele aberto no 0, dá para a gente ver que essa sequência vai convergir para 0. Pois você tem que, para qualquer x0 fixado maior do que 0, existe um nzinho maior do que 0, tal que 1 sobre n vai ser menor do que x0, né? Então, por que isso aqui é interessante de enfatizar, né? Porque não interessa qual o valor do x0, quão pequeno você queira, mas você sempre vai conseguir encontrar um n natural, onde essa razão aqui vai ser menor do que o x0. Quando essa razão for menor do que x0, o que acontece? O centro aqui do triângulo, onde está o pico, né? O ponto onde está o pico do triângulo, aqui está no 1 sobre 2n. E o final da base do triângulo está no 1 sobre n. Então, a partir do 1 sobre n, eu já sei que o Sn já vale 0. Daqui para cá todo mundo vale 0. Então, quer dizer que não interessa qual o ponto x0 que você fixou, vai haver alguma iteração, algum membro dessa família, dessa sequência de funções, onde esse triângulo vai estar à esquerda do ponto x0. Né? Se você escolher o ponto x0 aqui como sendo 1/2, por exemplo, você já vê que a partir do S2, no 1/2 ele já vale 0. Né? O S3 já vai valer 0 também, dali para frente todo mundo vale 0. Então, sempre vai ter algum valor do n onde isso aqui vai estar menor que x0 e, por consequência, o triângulo termina à esquerda de x0. Né? O triângulo ficaria à esquerda do ponto x0 que você está querendo. Tá legal? Bom, isso aí é fácil de perceber, mas além disso, você tem que o limite do n tendendo a infinito do f, desculpa, não é f, né? É s que a gente está usando. S n de 0 é igual a 0. O 0 sempre é 0, né? O Sn, todos os Sns começam em 0, né? Então, o limite do n tendendo a infinito. Então, se você junta essas duas informações, o limite do n tendendo a infinito da sua sequência
é igual a 0 no intervalo fechado, né? Posso fechar aqui. Assim, Sn de x converge pontualmente para f de x igual a 0 em 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Tá? Existe uma convergência pontual. Para qualquer valor x0 aqui, você consegue verificar que a sequência vai convergir para Sn igual a 0. Legal. Então, isso aqui eu creio que não é difícil de perceber. Mas veja que sempre há um ponto, vou chamar de x1, x1 igual a 1 sobre 2n, tal que o módulo da diferença, opa, não é f, é s, Sn de x1 menos 0 é igual a 1. O 0 aqui seria o f de x, né? Então, existe algum ponto onde o Sn vai valer 1. Aqui seria o quê? Seria esse ponto aqui. Não interessa o quão próximo do zero este ponto esteja. Sempre vai ter um outro ponto, 1 sobre 2n, menor do que 1 sobre n e maior do que 0, onde a função vale 1. Ou seja, nesse ponto não houve convergência para a função f de x igual a 0. Isso aqui, não interessa qual n você vai usar. E está valendo no intervalo x1 menor que 2. Para qualquer n que você quiser, sempre vai ter algum ponto onde, vamos dizer assim, o erro da diferença aí, a diferença entre a sequência e o valor da função para onde ela converge, vai ser 1. Você não consegue diminuir esse erro, nem fazendo o n tendendo a infinito, sempre vai ter algum ponto aí entre 0 e 2, onde esse erro é 1. Tá? Ou seja, não acontece a convergência uniforme. A convergência não é uniforme. Isto é, não existe um n de epsilon tal que para qualquer epsilon maior do que 0, a diferença aí, desculpa, sempre estou chamando de f, é s, Sn de x menos 0 seja menor do que epsilon para qualquer x pertencente aí ao 0,2, né? E qualquer n maior que n. O problema é justamente esse aqui. Nesse exemplo em particular, o nosso n depende de x também. Neste exemplo, n é um n de x, epsilon. Esse é o x da questão. Existe convergência pontual, mas não existe convergência uniforme, onde com o mesmo n você resolve todos os pontos simultaneamente e você vai ver a convergência indo para a função que você quer. Tá? Então, isso aqui é só uma pincelada. Aí, quem quiser saber mais sobre isso, pega um livro de cálculo avançado, aí, estuda convergência uniforme. A gente não vai se delongar muito sobre esse assunto aqui nesse curso, é só para vocês terem uma noção mesmo. Né? Então, o que é interessante a gente saber aqui é que a convergência, isso aqui eu não provei, tá? Mas a convergência uniforme, bom, que a convergência uniforme implica em convergência pontual, isso aí
dá para perceber na definição dela, né? Pontual, ok. Mas a convergência pontual não implica na convergência uniforme. Eu não mencionei a comparação com a convergência na média, mas você pode provar que também convergência na média a convergência uniforme implica em convergência na média, mas a convergência na média não implica na convergência uniforme. E, por outro lado, aqui nós já mostramos pelos exemplos que a convergência na média não implica em convergência pontual e que a convergência pontual também não implica em convergência na média. Cada um aqui está separado. A mais forte aqui é a convergência uniforme mesmo, tá? Então, é isso aí. Se você pensar em termos de série de Fourier, quais são os critérios de convergência pontual, na média e uniforme que nós temos na série de Fourier? Então, aqui tem um resuminho do que nós falamos sobre convergência e pontualmente, né, na média, e convergência uniforme. Eu não provei a convergência pontual e não provei a convergência uniforme. Estou apenas citando, vocês podem pegar aí o livro se não me engano, o livro do Figueiredo, de séries de Fourier e equações diferenciais parciais, que está nas referências bibliográficas do curso, tem essa prova aí. Então, uma função f de x de período 2L converge pontualmente para f de x mais f de x menos, a média dos limites à esquerda e à direita, né? Limites dividido por 2, se o f for seccionalmente suave. Esse é o critério de Dirichlet que nós tínhamos enunciado anteriormente. Ela converge na média se o f for quadrado integrável e ela converge uniformemente para o f de x se o f for contínua e f de menos L for igual a f de L e f', a sua primeira derivada, é contínua por partes. Veja que aqui não tem esse problema aqui dos pontos de descontinuidade, onde converge na esquerda, média do limite à esquerda e à direita. Aqui ele vai convergir por f de x, porque eu estou supondo que o f é contínuo, né? Não tem pontos de descontinuidade. Tá? Essas condições aqui, elas são suficientes, mas não necessárias. Tá? As condições acima são suficientes, mas não necessárias para as dadas convergências. Quer dizer, pode ser que você ache aí uma função f de x que não satisfaça aí algum desses critérios, mas que por acaso a série de Fourier também seja convergente, né, pontualmente ou uniformemente. Mas geralmente, se você tiver isso aí, você tem garantia de que elas convergem. A convergência aí mais forte seria a convergência uniforme, tá? Agora, uma curiosidade aqui com relação à convergência na média e a convergência pontual, especificamente para a série de Fourier. Vocês lembram que eu falei aqui que a convergência pontual não implica em convergência na média, né? A convergência pontual não implica na convergência na média. Mostrei um exemplo aí de uma sequência de funções onde isso acontecia. Agora, se você estiver trabalhando especificamente com a série de Fourier, não uma outra série de funções qualquer, mas a série de Fourier, e para uma função que satisfaz o critério de Dirichlet, ou seja, um f que seja seccionalmente suave, lembrando que pode haver algum f aí que não seja seccionalmente suave e que convirja pontualmente também, né? Isso é uma condição suficiente, mas não necessária. Mas vamos supor que o f é seccionalmente suave, então ele tem convergência pontual. Se for este o caso, o f também, a série de Fourier do f também será convergente na média. Por quê? Porque toda função seccionalmente suave é limitada e integrável. Então ela é também quadrada e integrável.
Então, ela satisfaz o critério para convergência na média da série de Fourier. Então, nesse caso, você teria que uma função que satisfaz o critério de Dirichlet também satisfaz a convergência na média. Mas isso não é um resultado geral, tá? Mas um resultado específico aí deste caso em particular. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal. Quer dizer, não precisa fazer nada disso não. Mas pelo menos faz a lista, vai? Faz a lista de exercícios e boa lista e boa prova para vocês.